Nós temos, com exclusividade, trouxemos a informação. Torcedores do Corinthians invadiram o motel para agredir o jogador Luan. Eles pegaram o jogador dentro do quarto e levaram para fora, falando que ele tinha que ter respeito com o time. Chutaram o jogador, machucaram as costelas do jogador. Aí o jogador Luan, que é jogador do Corinthians e que foi agredido nesta madrugada. Ele estava com 5 amigos, segundo as informações, nesse motel que fica na Zona Oeste, próximo da Barra Funda, com amigos e amigas. E os torcedores ou supostos torcedores invadiram o motel, pegaram o Luan, agrediram o Luan. O clube acionou a polícia e colocou o departamento jurídico à disposição. Esses supostos torcedores invadiram, conseguiram encontrar o Luan em um dos quartos. Aí as imagens. O Luan Siqueira que trouxe as imagens pra gente com exclusividade. Você acompanha aqui no Balanço Geral. Eles falando pro jogador, você tem que respeitar o time. Quem você tá pensando que você é lá? Sai fora. Fala que você vai sair do Corinthians, maluco. Você vai sair do Corinthians. Sai fora. Sai fora. Fala que você vai sair do Corinthians, maluco. Imagine o desespero do Luan. Pavor, não sabe se vai ser morto, o que vai acontecer. Ah, você vai sair do Corinthians, vai lá. Paga, faz a conta toda, esses torcedores paguem o que o jogador merece e manda a multa, sai, acabou. E ele vai embora. Paga, a torcida paga. É simples isso. Olha, é impressionante esse tipo de ação, né? Ele foi machucado aí na região das costelas, ele está bem, estaria acompanhado de 5 amigos e 4 mulheres. A polícia já esteve no local, no motel. Vamos perguntar para o Fagner, que está lá, o Fagner Coelho, está ao vivo com a gente aqui. A polícia acabou de sair daí do motel, ouviu funcionários, ouviu as pessoas aí dentro desse motel. É isso, Fagner? Boa tarde, hein? É isso, William. Muito boa tarde para você, boa tarde para o Lombardi, para todo mundo que está ligadinho aqui no Balanço Geral. Pois é, o delegado Saad já esteve aqui, ouviu, né, essas testemunhas, fez o levantamento das primeiras informações. E olha, o Balanço Geral já apurou que, apesar de ter sido agredido, o jogador Luan decidiu que não vai registrar um boletim de ocorrência contra esses supostos torcedores da Gaviões da Fiel, essa torcida tão grande, tão importante aqui de São Paulo. E segundo essas informações de que esses próprios torcedores que teriam agredido o Luan, depois eles teriam se reunido, né, em uma lanchonete no centro da cidade, teriam publicado uma foto comemorando esta, por assim dizer, lição que, segundo eles, né, teria sido dada no jogador Luan. E esse é mais um capítulo dessa história que envolve o jogador que foi contratado pelo Corinthians em 2020, um valor aí de mais ou menos quase 29 milhões de reais, só que ele não estava jogando no clube e aí ele vai cumprir esse contrato até o final desta temporada. E o Corinthians vinha atravessando um momento delicado nesse momento no Brasileirão e isso tem causado uma certa indignação entre os torcedores. Talvez essa aí seria a motivação desses torcedores entrarem aqui, invadirem este motel que fica na Barra Funda, Zona Oeste de São Paulo, e agirem dessa forma, né, com tanta truculência. Então, repito, o jogador decidiu que não vai registrar o boletim de ocorrência, mas as investigações aqui, o próprio delegado já esteve aqui. Tem imagens, tem testemunhas e a gente vai acompanhar os desdobramentos dessa história. Eu volto com você, William. Informações, tem vídeo, Lombardi, deles antes de invadirem, de entrarem no motel, soltando rojões. Gritando lá, gaviões, gaviões, gaviões. Tem imagem? É o Luan que trouxe pra gente também? Pode colocar a imagem, não pode colocar lá. Sai fora. Fala que você vai sair do Corinthians. Aí é dentro do motel já. Aí é dentro do motel. Essas imagens são aquelas dentro do motel. Aquela imagem, se tiver preparando, porque tem um processo e a gente tem que entender, porque é assim, a gente quer mostrar, e é com exclusividade que você acompanha, mas existe um processo. Precisa colocar, transmitir a informação da imagem, passar para outros locais para a gente depois mostrar aqui e tomar um cuidado. Olha lá, olha lá. Olha os fogos.
Tinha gente do lado de fora lá. Aqui é Gaviões, aqui é Gaviões. A polícia, ela vai até o local porque eles estão jogando, soltando os rojões do lado de fora. Parte da torcida. Parte entrou, parte ficou do lado de fora. E a polícia, nós temos as imagens da polícia abordando esses caras que estavam do lado de fora do motel. Abordando eles para saber o que estão fazendo aqui, porque estão soltando o rojão. Olha lá, ó. Ó, tá vendo? A polícia abordou os caras que tinham soltado o rojão. São duas viaturas que acompanhavam o carro. Os policiais abordaram. O que vocês estavam fazendo lá soltando o rojão? E os policiais vão para saber o que eles estavam fazendo. E aí, eu acho que eles vão contar uma história qualquer, Deve ter contado, o nosso amigo está fazendo aniversário e a gente resolveu soltar um foguete agora. Mas aí é mão na cabeça, meu irmão. Agora, vem cá. Uma coisa me surpreende o que o Fagner Coelho acabou de dizer agora. Que o jogador Luan não vai dar queixa das agressões sofridas por ele. Aí gera impunidade. É isso que gera impunidade. Olha, são várias coisas, vários erros que se sucedem. Primeiro, isso não é torcedor que faz isso. Isso é fato. Concorda? Sim, claro. Concorda? Para mim é vândalo. É vândalo, é criminoso. Segundo, eu vi uma matéria em que o próprio Vanderlei Luxemburgo, porque o Luan pediu domingo, volta aqui, por favor. Domingo, o Luan falou, ô professor, deixa eu jogar. Aí o professor, na reportagem que eu li, disse o seguinte, eu deixo, mas os torcedores não querem que você jogue. Já transferiu para os torcedores a autoridade que eles acham que precisavam para agir dessa forma. Então tem responsabilidade de diretoria, de técnico, de quem incentiva e dá o poder para esses criminosos, vândalos, agirem dessa forma. Agora ele não quer apresentar Ou eu estou errado? Não, está certo. Agora ele não quer apresentar queixa. Sem queixa, não tem crime. A polícia foi até lá porque o motel deve apresentar queixa porque invadiram o motel. Tiraram um hóspede do motel, levaram esse hóspede do motel, agrediram o hóspede do motel. Então a polícia pode instaurar inquérito exatamente por isso, porque pelo jogador ele não quer apresentar queixa. Mas se não tiver queixa, se não tiver um desdobramento, isso é como se fosse uma sentença em branco para eles fazerem outras coisas. É o que acontece nos estádios. É o que acontece nos estádios. Eles vão lá, batem, agridem, fazem tudo, ninguém vai preso, ninguém é processado, não acontece nada. Aí o Ministério Público aqui em São Paulo resolveu fazer isso para evitar briga de torcidas. Coloca a imagem novamente, por favor. A imagem do momento dentro do motel. E olha lá. Aqui não é brincadeira não, Xará. Que é Gaviões, aqui não é brincadeira não, Xará. E aí, olha só. Acabo de receber aqui o Corinthians. Aí os fogos foram soltos do lado de fora. A polícia enquadrou quem soltou os fogos do lado de fora. Nota oficial do Corinthians. O Esporte Clube Corinthians Paulista recebeu com tristeza e indignação a informação de que o atleta Luan foi agredido por supostos torcedores na madrugada desta terça-feira, dia 4, em São Paulo. O clube acompanha a apuração dos fatos e está oferecendo todo o suporte necessário ao jogador, como sempre fez desde sua chegada em 2020. Depois de mais um repugnante caso de violência, o Corinthians lamenta o atual momento de intolerância que domina o futebol brasileiro. Nada justifica a agressão covarde sofrida pelo atleta. E aí o Corinthians nessa nota diz que não vai mais fornecer ingresso para a torcida uniformizada, não vai mais apoiar a torcida uniformizada. Diz alguma coisa disso? Não diz nada sobre isso. Não diz nada. Só diz que lamenta e nada justifica a agressão covarde sofrida pelo atleta. Não, nada mesmo justifica. Nem o fato de ser um torcedor que, inclusive, foi desculpa do professor para não colocar o Luan em jogo, ou oferecê-lo, ou colocá-lo no banco, ou treinando junto com os jogadores, porque ele é um baita jogador, não está atravessando uma excelente fase, mas é um baita jogador. A gente vai continuar acompanhando esse caso e vamos ver os desdobramentos. Mesmo sem ele dar
ali a Não, queixa? sem ele. Só Pode o motel, ser feito? sim, o motel chamou a polícia. A polícia pede as imagens e a partir dessas imagens todas da invasão do motel pode ser instaurado inquérito. Agora, ele vai ser chamado. Se ele for chamado, ele vai dizer, não, eu não quero. E ele tem esse direito de não querer se envolver, porque ele sabe que se ele levar para frente, e deveria levar, a coisa piora, né? Muito bem, com exclusividade que você acompanha essa notícia, as informações, as imagens que você tem no Balanço Geral.